Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e que alegria, estamos juntos na presença do Senhor. Nós estamos estudando o primeiro livro de Reis, capítulo 13, e nós vimos na última semana que o Senhor levanta um homem corajoso. Este jovem profeta, ele não tem nome, ele tem endereço, ele vem da parte sul. E ele vem com uma força espiritual muito grande para simplesmente confrontar o rei do reino do norte agora, Jeroboão, dizendo a ele que a coisa não estava muito boa para o seu lado, né? Ele simplesmente vem e ele, da parte do Senhor, ele fala contra o altar levantado por Jeroboão, que foi uma das estratégias fundamentais para simplesmente se ter, diríamos, uma religião alternativa, uma religião malandramente alternativa em relação à verdadeira religião. Isso depois de tudo que Deus tinha feito por Jeroboão. E depois de Deus ter realizado fatos fantásticos na vida dele, como entregar a ele 10 tribos cumprindo a profecia do profeta. E aí, simplesmente depois de ser afrontado esse rei, segundo a palavra de Deus, aqui em 1 Reis, capítulo 13, ele estende a mão, manda pegar o profeta, só que o versículo 4 diz que a mão que ele estendeu secou, e ele não podia mais trazer para perto de si. E o que aconteceu? Imediatamente, como o profeta falou, o altar se fende de cima a baixo. Mas de cima a baixo o altar se fendeu. E aí o rei verifica que realmente aquele era um profeta de Deus. O versículo 6 diz que ele suplica e diz, homem de Deus, roga por mim, para que a minha mão se restitua. E aí, após suplicar, a mão do Deus foi para com o braço daquele rei, que infelizmente depois não resolve seguir a voz de Deus. E sim, existe uma súplica, ele tem mais um milagre ocorrido na vida dele, mas ele não se queda diante da palavra de Deus. Se tem algo que ficou muito claro de primeiro livro de Reis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6, é que Deus desaprovou completamente, mas completamente, o que Jeroboão estava fazendo. E ali se estava dando uma nova possibilidade para Jeroboão. Agora, por que Jeroboão simplesmente não presta atenção na voz de Deus? E por que Jeroboão simplesmente não derruba os altares e vai viver de acordo com o que Deus determinou que ele vivesse, de acordo com a sua palavra? Bem, isso nós vimos nos 3 últimos estudos. As 3 últimas vezes que nos encontramos, na semana passada, quarta, quinta e sexta, né? Perdão, quinta, sexta e sábado vimos que Jeroboão era o representante de um povo que estava muito cansado de Salomão, estava muito cansado da descendência de Salomão, da maldade que todos eles estavam fazendo. E o que aconteceu? Jeroboão não deu ouvidos à voz do Senhor. Veja o que diz o versículo 7. Agora sim, a continuação. Veja o que diz o versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho que viestes. E aí o versículo 10 diz, e assim, foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho que viera a Betel. O menino então diz para Jeroboão, olha, me desculpe, mas não dá para ficar com você, porque Deus já me ordenou não ficar com você. Veja
que nesses versículos você tem Jeroboão como alguém muito inteligente, né? Jeroboão, ele era estrategista. Olha a manobra que Jeroboão queria fazer. Para e pense. Ele, como homem astuto, inteligentíssimo, ele tenta armar uma cilada para o profeta, convidando o profeta para uma refeição no palácio. Sim, é óbvio que sim. Porque, vamos pensar e raciocinar, é melhor ter um homem como esse no palácio. Talvez um homem como esse sentado no palácio, ele comendo um pouquinho, bebendo um pouquinho, resolvesse ficar. E tendo do meu lado, óbvio que Jeroboão pensou assim, um homem como esse, um homem que me afrontou e Deus era com ele. Ah, não, é isso que eu preciso para continuar consolidando o meu poder aqui no Reino do Norte. Sim, irmãos, quando a gente pensa num convite como esse, né? Aqui no versículo 7, vem comigo, vem para minha casa, conforta-te, ou seja, vem cá, deita, descanse, ó, eu vou te dar um presente. Poxa, presente de rei devia ser algo fantástico, né? Eu só vejo aqui Satanás, irmãos. Sim, sim, sim. Satanás, ele se disfarça. Sim, ele se disfarça, mas no fundo ele vem para matar, é para devorar, é para arrebentar. Como serpente terrível desde o Éden, ele vem para picar ferozmente sua vítima. Se você parar e pensar, alguns versículos atrás o rei tinha gritado, prendei-o. E agora o prendei-o do réu se transforma em quê? Se transforma em convite. Vem para minha casa, vem comer, vem beber, vem descansar. Tem presente para você. E convite por quê? Porque ele sabia que sua comissão, ou seja, que aquele menino vinha do Senhor. E, obviamente, seria fundamental ter esse menino por perto. Tá entendendo? Ó, se o profeta tivesse dividido uma refeição com o rei, esse único ato, esse simples ato, seria um ato de, pense comigo, de retrocesso. Sabe por quê? Porque esse único ato seria simplesmente um testemunho terrível de que talvez aquele menino viesse atrás de uma fama, viesse atrás de uma refeição, viesse atrás de um reconhecimento. E aí, esse sentar-se com o rei e comer teria simplesmente acabado com toda a eficácia do testemunho e do ministério daquele menino. Por isso que Deus disse, olha, não fica, não fica, não fica, não fica. E a resposta dele foi direta e objetiva. Ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria, eu não comeria pão e nem beberia, porque o Senhor me mandou não ficar, não ficar. Se você parar e pensar, por que Jeroboão convida esse menino para conversar? Oh, como Jeroboão é inteligente. Ele convida o menino para comer com ele, porque no Oriente, compartilhar uma refeição é sinal de quê? É sinal de amizade, é sinal de apoio. Gente, sentava na mesa para conversar e para comer. Naquele momento de comensalidade, naquele momento de alegria, de felicidade, de comida repartida na mesa, quem tinha sim, de alguma forma, algum pacto. E aí o profeta certamente não poderia ser amigo de um homem tão perverso e não poderia dar a impressão de que o apoiava nas suas obras pecaminosas. Como é que o profeta tinha acabado de profetizar e ia comer na mesa de Jeroboão? Não podia, né? Não podia. Em Provérbios capítulo 25, versículo 26 diz assim, como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Sim, o profeta não iria ceder ao perverso. Um servo de Deus, irmãos, que se mostra
condescendente com águas sujas, que simplesmente se atola no pecado, se envolve com o erro, ele acaba confundindo a cabeça de todos aqueles outros que estão olhando para ele e temendo ao Senhor em razão das profecias que ele traz. E então o profeta recusou a comida. O profeta recusou a amizade. O profeta recusou os presentes do rei. Isso me fez lembrar agora um jovenzinho que foi levado cativo para um local muito distante, que viu sua família ser dizimada. E que mesmo chegando na Babilônia, ele diz assim: eu não quero me misturar com ninguém. Se lembra dele? Sim, Daniel. O nome dele é Daniel. E em Daniel capítulo 5, versículo 17, Daniel chega ao ponto de dizer: os teus presentes fiquem contigo, ó rei, e dá os teus prêmios a outrem. Gente, tem que ser espiritualmente muito elevado, tem que ter uma noção muito correta do que se está fazendo quando se repreende alguém muito grande, quando em nome do Senhor se fala a palavra do Senhor a um rei. Você tem que ficar muito inteligente, porque pessoas que têm poder, riqueza, que têm todo aquele know-how financeiro, econômico, político, podem facilmente querer ludibriar qualquer um servo de Deus e pode facilmente querer, com seus manjares, afastar o servo de Deus, da palavra de Deus e de tudo aquilo que representava. Esse jovem não tinha como sentar em um momento de comensalidade, de alegria, de felicidade com este rei, por uma razão extremamente simples. Ele tinha acabado de profetizar contra o que havia de mais sagrado que Jeroboão fez, uma religião absolutamente falsa, completamente falsa, terrivelmente falsa, para desviar todo o povo da possibilidade de servir a Deus, Então, sentar com esse rei significava exatamente: acabei de profetizar contra você, mas já que você tem alguma coisa para mim, então eu vou ficar juntinho de você. Por isso Deus diz a ele. Gente, isso é muito interessante. Versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde viesse. Assim foi por outro caminho, não voltou pelo caminho de onde viera. A finalidade aqui era que Roboão ficasse pensando e entendendo e discernindo tudo e exatamente tudo aquilo que aconteceu. A voz desse menino tinha que estar ecoando na cabeça de Roboão da seguinte forma: meu Deus do céu, vem alguém do sul, e esse alguém do sul chega exatamente no momento que eu estou apresentando um sacrifício que eu sei que é falso para um Deus falso, isso é tudo de mentira, mas eu estou com o povo do meu lado, eu estou enganando o povo, eu estou dando ao povo o que ele quer, e eu estou vivendo bem, eu estou sendo rei. E esse moleque fala contra toda a falsa religião, que é o que eu tive que levantar, para simplesmente fechar todo o quadro de poder que eu tinha, assim pensava Jeroboão, e esse menino diz que o altar se fenderia, esse menino diz que viria um rei do sul e mataria os meus profetas, os meus sacerdotes, tudo em cima desse altar. Esse menino arrogante olha para mim quando eu mando prender, esse menino simplesmente, a minha mão fica de uma forma que eu tenho que pedir misericórdia a ele, para ele suplicar ao Senhor, e a minha mão se restituir a todo o meu corpo. E quando eu olho para ele, diz:
amigo, vamos lá em casa, senta comigo, eu preciso conversar com você, preciso um pouco mais de você. Ele olha para mim e diz, ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, não comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Era para Jeroboão parar, pensar, raciocinar, entender, discernir tudo aquilo que estava sendo feito de forma errada, irmãos. Era para Jeroboão compreender tudo aquilo que estava sendo feito de forma absolutamente incorreta e tomar uma posição diante do Senhor. Tomar uma posição de mudança diante do Senhor. Mas o que ele faz? Ele quer trazer, ele quer, infelizmente, continuar, ele quer, infelizmente, caminhar absolutamente num erro crasso, profundo, iníquo de tudo aquilo que ele já estava caminhando. E não se assustem com o que nós vamos conversar amanhã. Porque a partir do versículo 11 começa uma das mais estranhas narrativas que existe na Bíblia. Gente, 1 Reis, capítulo 12 e capítulo 13 são paradigmáticos. É um novo sistema que se está iniciando com divisão de reino. E 1 Reis 14, mais importante ainda, não é brincadeira não. E a partir do versículo 11, irmãos, uma história completamente estranha. Leia a história. É um profeta velho que está morando no Reino do Norte e que ouve falar desse profeta novo e que vai atrás desse profeta novo, diz que teve uma revelação de Deus e que Deus tinha dito o contrário do que tinha dito antes, e depois de dizer o contrário do que tinha dito antes, simplesmente esse homem, gente, que loucura, mas que loucura, simplesmente esse homem pega e engana o pobre profeta novo, faz o que Deus não tinha permitido, porque o profeta velho mente. Aí o profeta velho tem aquele arrombo de alegria, vem, profere nele, infelizmente, uma profecia horrível, e o texto é tão estranho que o profeta novo desobedece a Deus porque come com o profeta velho quando não poderia comer. Aí pega a sua mula, está indo embora, um leão sai, mata, e um leão fica do lado do corpo do profeta velho, gente, sem devorá-lo e sem devorar a jumenta. Fica aguardando a chegada do profeta velho, o profeta novo ali morto. E aí o profeta velho chega, vê o leão, na dele. Vê a pobre da mula, na dela. E o corpo do profeta novo. E leva, e enterra, e chora, e tem crises profundas de arrependimento, e diz, um dia eu quero que ao me enterrarem, me enterrem na mesma cova deste profeta de Deus. Você já viu um texto mais estranho que esse? Você já viu um texto mais único do que esse? Pois é. Então, 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 em diante, a gente vê amanhã, porque ele é fundamental para entender todo o período dos reis. Aqui não é só uma história de um profeta novo e de um profeta velho. Aqui é muito mais. Aqui é a história, infelizmente, dos dois reinos retratados nesse acontecimento que, de alguma forma, profetizava o que viria a ser um dia o Reino do Norte e o que viria a ser um dia o Reino do Sul. Meus amados irmãos, um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe. Que livro fantástico, 1 Reis, né? Obrigado pela sua audiência. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra dele. Quero agradecer a você
pelo privilégio de me ouvir. Quero agradecer a minha pastora presidente Loide Ramos pela oportunidade de trabalho e que o Senhor seja louvado. E não perca amanhã, prometo que vai ser fantástico. A paz, Senhor.